En 5, 4, 3, 2, 1. Desde Brasil, ahora comienza Circuito Brasil con Marcelo Resch. Olá pessoal, estamos de volta nesta sexta-feira com mais um Circuito Brasil, falando de ciência, tecnologia e inovação, trazendo sempre um convidado especial. Hoje nós vamos conversar sobre o uso das tecnologias, da tecnologia digital principalmente, em sala de aula, né? A gente que foi aluno lá nos anos 70, como eu, por exemplo, em que a chegada de um livro era a notícia da cidade, hoje a gente se depara com uma realidade totalmente diferente, né? Tudo cabe na palma da mão. E hoje eu vou conversar com o professor Emerson Machado, que é, acima de tudo, um devoto, um professor naquilo que é a essência da profissão, alguém que faz com paixão a cultura do ensino, do aprendizado, né? E hoje ele vai falar um pouco conosco sobre essa questão, ele que não começou ontem, mas já tem aí 2 décadas, pelo menos, usando tecnologias em salas de aula. Em 3 hoje para falar, como disse no início, com o professor Emerson Machado. O professor Emerson Machado é graduado e licenciado em letras português e inglês pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma das principais do Brasil. Tem também, né, um certificado de fluência em língua inglesa pelas universidades de Michigan e Cambridge, e também um certificado do programa Google Education. E hoje ele vai falar com a gente sobre o uso das tecnologias em sala de aula. Como eu falei no início, professor, o senhor é um devoto, né? O senhor é um daqueles, assim, como se diz hoje na gíria atual, né? Professor raiz. Como é que é esse negócio de introduzir tecnologia em sala de aula há 20 anos atrás? Porque hoje parece que é uma coisa bem fácil, né? Bem-vindo ao programa e obrigado por aceitar o convite. Obrigado, Marcelo, aos ouvintes e também telespectadores, né? Vivemos numa época que a gente fala com todos, né? De todas as mídias, de todas as formas. Eu me assustei quando você falou, Marcelo, 20 anos, né? E da mesma forma que no início do programa você falou que o livro era um objeto de fascínio quando chegava em nossa sala de aula, eu posso dizer que o uso
de slides, né, o uso de áudio, o uso das primeiras formas de mídia em sala de aula, também me gerou fascínio enquanto aluno, né? Espero que esse programa seja maravilhoso, né? A gente vai estar falando um pouco dessa minha trajetória e espero que essa experiência, essa troca de experiência seja válida para todos os seus telespectadores aí. Emerson, como é que é essa coisa, por exemplo, de introduzir a tecnologia na sala de aula, né? Essa coisa de que hoje é cada vez mais raro você ver uma criança, até mesmo um jovem, com um livro na mão, mas todo mundo tem um celular, quase todo mundo tem um tablet. O professor ele teve que se adaptar a essa realidade porque era algo que era irreversível? Como é que tu vê isso? Sem dúvida, nós professores, a gente precisou se adaptar, e aí quando eu começo a dar aula nos anos 2000, a gente já lidava com o celular sem o celular apenas... Analógico, né, na verdade, né? A gente já começava a alertar os alunos que eles não poderiam usar o celular em sala de aula, e aí com a chegada do iPhone, né, as telas, a interação usando telas, né, enfim, a Apple realmente inovou nessa parte, a gente precisou lidar com competir com a atenção do aluno. Então, basicamente, eu ministro aula para adolescentes, eu faço um acordo com eles. Olha, eu utilizarei o celular no momento, pedagogicamente, no momento importante da aula, no momento necessário. Enquanto isso, vocês, por favor, por gentileza, confiem em mim, vai dar certo, guardem o celular, por gentileza, alunos, então eu sempre faço um acordo com eles. E, em geral, no primeiro momento, eles são arredios a isso. Eles acham que a gente está ferindo as liberdades. Mas, pedagogicamente, a gente precisa deixar claro que nós, professores, somos mediadores, né, do conteúdo. Então, a gente em nenhum momento vai tolir eles dessa liberdade. Então, como é que eu enfrento isso? Eu faço um acordo com os alunos. No primeiro momento, eles chiam, desculpa a expressão, chiam, mas eles entendem, depois a gente entra no jogo de sala de aula e utiliza o celular para fins pedagógicos. E não sei se você vai fazer a próxima pergunta a respeito disso, mas basicamente eu faço um acordo e aí, por incrível que pareça, dá certo. Mesmo com todos os desafios, mesmo com algumas reclamações, e eu deixo claro para eles que se eles confiarem no meu trabalho, vai dar tudo certo. E, em geral, a gente tem tido muito sucesso fazendo acordos. Nunca essa geração ela não já admite, né, talvez no nosso tempo, uma postura top-down, né, uma postura, olha, vai ser assim e pronto. A gente precisa negociar. E aí você me faz lembrar de uma coisa também que você deve ter tido quando criança na escola, eu tive muito isso, aquela coisa de um passar um bilhetinho para o outro, né? E aí, de repente, o professor pega ali e tal, e aí dá treta. Hoje isso é feito com WhatsApp, ou seja, você está lá dando aula e os alunos estão conversando entre eles, muitas vezes até sobre você, sobre a aula, sobre o conteúdo, mas pelo WhatsApp. Como é que é isso também? Porque é uma realidade praticamente incontrolável, né? É incontrolável. E a gente, de maneira alguma, a gente não pode... eu creio que, Marcelo, é como se a gente estivesse enfrentando sozinho o maremoto. A gente precisa se adaptar, deixando claro para o aluno o seguinte, olha, se você confia no nosso trabalho, e aí eu falo para os alunos, gente, vou pedir para que você guarde o celular um momento. E aí, ao longo da aula, você vai usar o seu celular para o seu benefício, não é apenas para o WhatsApp. Então, é um trabalho de conscientização, Marcelo, não eu falo com os alunos, olha, gente, vocês precisam entender que eu já estive nesse lado aí com outras tecnologias, como você falou do bilhete, mas você precisa entender que dentro do meu planejamento de aula, eu estarei usando o seu celular de uma maneira que você cresça e que todos nós cresçamos, né? Mas é difícil, Marcelo. Então, eu utilizo o olho no olho, né? Presencialmente, eu falo, gente, vou usar o celular, fiquem tranquilos. Mas em relação ao uso do WhatsApp, a gente, no meu caso, eu deixo claro para eles, olha, gente, se você confiar em mim, a gente vai caminhar utilizando esse equipamento aí
pedagogicamente. Então, vai dar certo. Eu sempre brinco com eles dizendo o seguinte, eu preciso de um voto de confiança deles. E no final, Marcelo, tudo dá certo, porque com a inteligência artificial, mais algumas plataformas, até do Google, você consegue manter o alto grau de engajamento dos alunos. É impressionante, ao ponto deles abandonarem o WhatsApp se a atividade realmente tiver esse poder. E aí o professor em sala de aula precisa sentir, poxa, isso aqui funciona com essa plataforma, isso aqui não funciona com por exemplo, nesse grupo essa plataforma funciona mais, eles tendem a ficar menos distraídos. No outro grupo preciso usar uma outra plataforma, não vou fazer propaganda aqui das plataformas, né? Mas enfim, é muito gostoso quando a gente vê um aumento do engajamento utilizando tecnologia presente nos smartphones. Então, Marcelo, é muito interessante e a gente precisa, como professor, estar atento a isso. Abandonar antigas práticas, isso é um desafio, né? Porque a gente está automatizado a eternizar muitas coisas dentro da nossa prática. E a gente precisa ter coragem para dar um passo à frente. Entendi. Agora, Emerson, como é que é, por exemplo, você está falando aí do teu papel, né, como professor, né, dentro de uma sala de aula, negociando com uma turma para que as coisas funcionem bem, que você possa fazer o seu trabalho e que eles possam receber e que a tecnologia não seja um obstáculo, mas sim uma ferramenta de apoio. Por outro lado, como é que você, professor, há tanto tempo, avalia o papel das autoridades, né, Secretaria de Educação, Ministério da Educação, a discussão em torno dos desafios que o professor tem na sala de aula estão sendo travados, estão sendo realmente avaliados por aqueles que são os responsáveis por implementar as doutrinas, os planejamentos, como as aulas devem ser dadas, enfim. Ou você se sente, assim, digamos, um pouco solitário, tendo que negociar turma a turma, aluno por aluno, ou tem algum respaldo, por exemplo, da escola, do diretor da escola, da Secretaria da Educação, vem alguma coisa do Ministério, enfim, como é isso? Que pergunta necessária, né? Que pergunta importante. Eu vou responder essa pergunta com muita coragem. Eu acho que a comunidade de professores, ela hoje, no Brasil, é muito forte. O professor, no meu caso, também tem que ter humildade de pedir ajuda. Então, eu creio que a nossa comunidade de professores, vou falar um pouco da minha área de inglês, português, e eu preciso dar mérito também ao Google, né? Quando eu me inscrevi para buscar certificações do Google, eu fui desafiado a pedir ajuda. Na verdade, foi oferecidas várias ajudas, só que eu precisei dar um passo de falar, eu não posso trabalhar sozinho, eu preciso estar com a comunidade, eu preciso estar em contato com os meus professores, com os meus colegas, então existe sim movimentos justamente de troca entre professores. E aí quando você fala da Secretaria de Educação, eu não tenho que reclamar. É claro que muitas vezes, né, eu creio que quando a gente fala essas instituições, a gente precisa olhar de uma forma positiva, na medida que você, professor, precisa também dar um passo, e como eu dei, para buscar ajuda. Então, da minha parte, eu tenho apoio sim da minha escola, tenho apoio também, e porque busco também, né? Porque também eu dialogo, né? Eu falo, eu questiono, e existe sim um fórum de debates, né? Online, presencial. Então, eu vou falar da minha experiência. Eu tive que encarar os meus defeitos, né, as minhas falhas, e pedir ajuda sim, porque a gente está num mundo de transformação, a gente está num mundo de muitas mudanças, e eu acho que a comunidade, eu vou pontuar na minha fala, o poder da comunidade de professores, que maior, vou ser usado aqui, maior que qualquer instituição de controle, seja as autoridades, ela nos dá um suporte mais rápido, mais direto. E é claro, as autoridades estão aí acompanhando nossas demandas, e dentro
de um ambiente democrático, dentro dos locais corretos, dos fóruns corretos, a gente faz as nossas demandas, né? Pede. E isso é importante aí para a nossa caminhada também como professor. Emerson, você falou do Google, né? Inclusive da sua certificação, né? Do programa Google Education. Você percebe algum movimento dessas grandes plataformas no sentido de voltar à criação, seja de aplicativos ou de até outras plataformas mesmo, específicas para a educação, no sentido não só de auxiliar o professor, mas de fazer com que o aluno perceba que aquilo que ele tem nas mãos é uma ferramenta potentíssima para ele saltar de patamar social, inclusive, né, por meio da educação? Olha, que pergunta bacana também, porque o Google oferece, a partir do Google, outras plataformas, e aí começaram a oferecer programas de certificação. Então, nesse programa de certificação, nós somos treinados, são oferecidos para nós, de graça, né, todo ferramental para você gamificar a aula, para você incrementar a aula, para você fazer com que a aula atenda essa geração, salvo engano, geração Z, né? Eu não me lembro. Geração Z, millennials, né? Millennials somos, né? Enfim, não vou falar que somos nós, né? Mas enfim, essa geração atual. Essa, salvo engano, eu acho que eu era Z. Da geração Y, mas aí tanta coisa depois. Opa! Marcelo, então eu acho que eu preciso falar do Google, não ganho nada para falar, mas assim, ela iniciou uma trajetória de capacitar o professor utilizando as ferramentas deles, e ao ponto que inspirou as outras plataformas a também criar certificações. E essas certificações basicamente são jornadas que você enfrenta como educador. Você vai enfrentar seus medos, ao final você faz uma prova que aí tem um custo acessível, não é algo caro, mas você lida com seus medos. Você, na verdade, vira aluno e utiliza as ferramentas como é que eu posso falar? Você utiliza ferramentas como aluno e como professor. Então, você faz uma testagem, né? Então, o aluno, Marcelo, o aluno dessa geração, ele sabe quando uma aula é dinâmica, né? A palavra dinâmica vem do grego dunamis, né? Dinamite. Mas eu preciso preciso ser dinâmico com objetivo. Eu preciso ser dinâmico atendendo um objetivo inicial da aula, né? Não dinâmico só having fun, brincando. Então, tentando responder a tua pergunta, sim, o aluno sente a diferença de uma aula pensada, uma aula planejada, inclusive utilizando os smartphones dos alunos. Então, quando você consegue unir a ferramenta que eles têm na mão, que eles não tiram da mão, né? Não tiram da mão. Acabei mostrando o mouse, mostrei errado. Ó, quando eles entendem que no momento correto, o aluno vai estar utilizando uma ferramenta dinâmica, né? Poderosa. Ele entra no jogo, ele entra na brincadeira, desculpa a expressão, mas é uma brincadeira, né? O jogo de sala de aula é um jogo lúdico, né? De convencimento, de sucesso, de fracasso, mas que a gente está ali para encurtar o caminho deles nessa jornada chamada educação, né? Que nunca acaba. Emerson, um dos primeiros programas que a gente gravou para o Circuito Brasil, a Lei Periade nos falou, né, que quando Santos Dumont inventou o avião, ele não imaginava que fosse utilizado para guerra, né? Então, para mim, esse é um exemplo muito, muito, muito bom, muito, muito contundente daquilo que a gente vive também hoje. Porque a tecnologia, né, tem todos esses benefícios que você está falando, que você está enumerando, né, torna a aula mais atrativa, mais dinâmica, mas, lamentavelmente, ela também é utilizada de forma negativa, né? Nós tivemos recentemente no Brasil um episódio de uma professora que foi assassinada, né, dentro de sala de aula por um adolescente de 13 anos, e o que se viu no desenrolar das investigações foi o conteúdo do celular e das redes sociais dessa criança, né, digamos assim, de ódio, de raiva, de contrariedade, de rebeldia. Para você que é professor, que está dentro da sala de aula, é importante também o professor ter essa interação no sentido de conhecer o que os seus alunos veem na internet, o que eles postam, o que eles curtem. Isso te dá alguma orientação, te serve de algum norte
para você pensar, bom, tem um problema aqui, como é que a gente resolve? E aí permitir que você construa uma solução para um determinado problema, olhando para esse perfil exibido hoje, né? A gente está nessa fase aí de muito exibicionismo, né? De total entrega de privacidade, eu diria, né? As pessoas se expõem totalmente. Como é que funciona isso para você, assim, fazendo essa analogia com o lado negativo, né? E aí você também tentando se precaver um pouco. Muito, muito interessante essa pergunta, né? E nossos pêsames à família, né, da professora, muito querida, né? Acho que o desafio ele é diário, né? Por exemplo, vou citar um caso que acabou de acontecer na minha escola. Uma aluna minha fez uma prova, né? Obviamente eu não sigo todos os alunos nas redes sociais, mas a gente, desde da primeira aula, eu passo um questionário para eles e falo para eles não colocar o nome, e aí eles respondem umas perguntas, né? Que música, desde as famosas, que música que você gosta, até eu criei um questionário justamente para monitorar isso um pouco do meu aluno, até porque a gente tem às vezes pouco tempo para lidar com ele. Então eu criei um questionário que eu já começo a monitorar mais ou menos os gostos, né, dos alunos. E atualmente, acabei fugindo um pouquinho, mas tive um caso recente na escola, a aluna terminou de fazer a prova e colocou uma mensagem pedindo socorro. A mensagem foi mais ou menos assim: eu vou tirar 0 na sua prova, a minha vida não presta, algo, né, com essa conotação. Imediatamente eu pedi minha orientadora educacional, tirei uma foto, e essa aluna foi acompanhada pela escola nos 15 dias seguintes. A família foi convidada a conversar com a nossa psicóloga e foi detectado, né, junto com a família, a necessidade ela tinha depressão e, enfim, e ela precisou de um auxílio, né, até, salvo engano, de um psiquiatra e psicólogo, não me lembro os dois. Então, a sua pergunta é muito difícil responder. Então, como é que eu faço? Questionário. E, apesar de não seguir todos os alunos nas redes sociais, a gente vai monitorando. É claro que eu acho que quando você coloca nas redes sociais algo, você já abre mão, como você disse, da privacidade 100%. Mas dentro daquilo que eu tenho dos alunos, que eu consigo enxergar, eu chego para o psicólogo da escola ou para o meu orientador educacional e falo: olha, parece que está acontecendo isso. Mas, em geral, Marcelo, os alunos falam. Porque eu procuro criar um rapport, né, uma relação afetiva com o aluno, mesmo que ele não queira, né? E eu respeito o espaço dele. Mas, em geral, quando você está de peito aberto em sala de aula, isso é muito difícil. Às vezes eu dou, antes de dar aula no período da tarde, às vezes eu estou com 8 tempos de aula, 10. Eu sei que é muito difícil, eu não quero falar um mundo que não existe, mas eu procuro entrar em sala de aula com o peito aberto para tentar monitorar comportamentos que, no mínimo, hoje em dia, são estranhos, né? E também, no meu caso, no Rio de Janeiro, eu já lidei com aluno armado dentro de sala de aula, né? Mas eu acho que eu não vou entrar muito em detalhes, porque naquele contexto, a solução foi pedir para que ele guardasse a arma, porque naquele local não era o local adequado. E eu tive sorte do aluno entender isso. Mas logo após, eu falei com a minha diretora na época. Então, eu já enfrentei essas situações e não existe fórmula mágica nem secreta, mas eu creio que as autoridades precisam, de alguma forma, monitorar isso, e nós, professores, também precisamos ter a coragem, isso precisa ter coragem de comunicar, né? Mas é um assunto muito difícil. A gente sabe que nos Estados Unidos, né, com toda a tecnologia que eles possuem, alguns alunos conseguem armamentos inacreditavelmente pesados, né? Fuzis e, enfim. É muito difícil responder, mas basicamente o professor precisa realmente sentir a turma, monitorar e os desvios em sala de aula, alguma atitude suspeita, encaminhar para a nossa autoridade, orientador educacional, psicólogo, enfim. E aí eu vou já a gente encaminhando para o final, Emerson, não deixar de tocar naquele ator que é preponderante também nesse teu papel, né, de professor, que são os pais, né? Porque muito daquilo que você vê dentro da sua sala de aula é o reflexo daquilo que sai de casa, não é isso? Então, que recado você daria para os pais
né, com relação à tecnologia, ao uso da tecnologia. Como a gente falou no início, né, você concordou, estamos diante de uma transformação irreversível, né? Ou seja, não adianta a gente ficar aqui dando murro em ponta de faca. É isso e pronto. Então, como é que a gente faz? Você é o professor, você tem que se adaptar a isso. O aluno tem que se adaptar a essa realidade. E aí, entre você e o aluno, tem a família, tem os pais, que são também os grandes responsáveis. Qual é o papel desses atores para que aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem cheguem na sua sala de aula, sabendo usar a ferramenta e não perdendo tempo, não desperdiçando tempo? Eu sou pai também, do William, de 8 anos de idade, então eu vou falar com muita tranquilidade e, é claro, respeitando qualquer discordância da minha fala, né? Com meu filho, eu coloco um tempo máximo, existe uma ferramenta, né? Eu não vou fazer propaganda, mas se você digitar no Google, você vai encontrar ferramentas de bloqueio parental, né? Então, utilizo esses bloqueios, né? Eles não são perfeitos, mas eles resolvem uma grande parte do problema. Então, como é que eu faço? Eu bloqueio o celular do meu filho, né? Não tem jeito, né? É um maremoto, né? Você está nadando contra o maremoto. Eu bloqueio, né? Bloqueio sites e deixo, como pai, eu faço isso. Então, acho que os pais precisam ter controlar os filhos, né? Como? Ofertando, né, o celular com algum controle parental. Basta digitar no Google, ele vai encontrar alguns fáceis de manusear. E, obviamente, em sala de aula, enquanto professor, quando eu recebo esses alunos, né, seja o aluno que... Tem alunos realmente viciados com o celular, né? Mas, em geral, a gente, entendendo um pouco o aluno, a gente consegue, pelo menos, fazer com que ele tenha mais calma, não utilize tanto o celular fora de um contexto pedagógico. Então, acho que, não fugindo da raia, os pais precisam controlar aquilo que os filhos estão vendo. E eu vou falar, há pouco tempo, meu filho pegou o celular e ele estava... o bloqueio parental continuou funcionando, mas mesmo assim, chegou para ele um vídeo que estava claro que era uma dança com violência. Então, creio que também as plataformas precisam também ter cuidado, né, com isso também. Então, mas como pai, creio que, assim como meu pai e a minha mãe, meu falecido pai, me controlava os programas que eu via na televisão, acho que o pai e a mãe e responsável tem fundamental papel para nos ajudar na escola em relação a isso, né? E eu acabei de ministrar uma aula sobre o uso do celular, eu fiquei assustado com o número de horas que os alunos americanos usam, né? Foi algo em torno de... Eles semanalmente usam o celular 40 horas, é assustador, por semana, né? Eu fiquei um pouco assustado, são horas de tela. Então, resumo, os pais precisam estar junto com a gente nessa luta de controle, ou pelo menos de uso sábio dessa ferramenta, né? Perfeito. Pessoal, esse foi o Emerson Machado, que conversou com a gente hoje sobre o uso das tecnologias em sala de aula. O Emerson, como você percebeu, é um apaixonado por educação, professor. O programa de hoje, aproveito para fazer uma homenagem também aos meus irmãos, que são professores, os dois, ao meu filho, Gianluca, que é professor, a minha nora, que é uma filha também, que é professora. E a gente sabe que num país como o Brasil, lamentavelmente, é uma profissão muito desvalorizada. Nos países como a Coreia do Sul, por exemplo, o professor é uma autoridade, é reverenciado nas ruas, porque a sociedade tem nele, isso no Japão também, o reconhecimento do papel que eles exercem junto aos seus filhos, junto à sua família e ao desenvolvimento, né, econômico, social do seu país. Quizá um dia, né, Emerson, a gente tenha alguma coisa parecida com isso no Brasil. Mas é isso. Por hoje a gente falou do uso de tecnologia em sala de aula. A gente vai voltar na próxima sexta-feira e eu conto com a presença de vocês. Emerson, um grande abraço e obrigado mais uma vez. Ele estará conosco em breve para conversar mais sobre esses assuntos. Um grande abraço e até lá.